Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí por gentileza, abra o seu coração, abra também a sua Bíblia. Aleluia. Atos capítulo 16. Atos 16, verso 22. Nós vamos ler do 22 ao 26. Do 22 ao 27. Depois nós vamos meditar um pouco no 28, depois do 30 e 31. Atos 16, 22. Só dar um recado aos irmãos antes que eu me esqueça. Se tiver alguém enfermo entre nós, se receber algum diagnóstico de enfermidade, está sentindo alguma dor, enfim, no final do culto nós queremos orar por vocês. Então no final do culto eu vou estar aqui na frente, me procura aqui. Pastor, eu tenho alguns exames, enfim, estou com uma enfermidade, eu estou sentindo algo no meu corpo, meu filho. Enfim, se tiver aqui as pessoas, nós vamos orar aqui no término do culto. Prometo que vai ser bem rápido, nós vamos orar por você, liberar o poder de Deus, porque nós precisamos orar. Deus tem me tocado, irmãos, para a gente orar pelos enfermos. E nós temos visto vários testemunhos de pessoas sendo curadas. Então eu quero fazer isso de forma mais agora organizada, fazer isso mais vezes. Amém? Interessante que a Bíblia não me diz assim, a responsabilidade de curar não é do pastor. Deus falou para a gente orar pelos enfermos, e nós vamos fazer isso. Muita gente aí fora fala assim, mas e se Deus não fizer? Mas o nosso pensamento tem que ser diferente, e se Deus fizer? Então nós vamos abençoar uma pessoa, nós vamos abençoar uma vida, nós vamos, irmãos, tocar pessoas. Então precisamos ter essa fé, essa ousadia, e nós vamos ver muitas pessoas curadas, e quem pode dizer amém por isso? Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas.
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Pai, fale conosco. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Que o Senhor, Pai, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Flua essa unção de ensino sobre nós. E eu te peço, Pai, eu tenho fé para pedir sinais enquanto eu prego. Faça isso, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós falamos um pouco sobre Paulo e Silas, essa história domingo. E meu coração está queimando para a gente falar um pouco mais sobre o que aconteceu aqui nessa prisão. Domingo nós falamos sobre o ambiente de glória. Eu queria continuar falando um pouco sobre o ambiente de glória. Quando Deus toma o ambiente, nós observamos que, se você pegar o contexto, a partir do versículo 16, a Bíblia coloca assim: a cura de uma jovem adivinhadora, ou seja, havia uma jovem com um espírito maligno que adivinhava as pessoas. Então Paulo e Silas expulsam o demônio daquela menina, deixam aquela menina curada. E isso já revela para nós uma verdade. Eu não vou pregar sobre isso, mas apenas para entrar aqui no contexto. Já revela para nós uma ideia de que o poder de Deus é um poder que liberta pessoas das influências demoníacas. Deus tem poder, irmãos, para libertar o ser humano. Deus tem poder para usar ministros evangélicos. Você que é filho de Deus, você que recebeu Jesus como Salvador, você que caminha na fé de Deus, você tem poder dado por Jesus para expulsar demônios. Quem diz amém por isso? Deus deu para todo crente. Tem gente que acha que esse negócio de expulsar demônios é para pastores. Não. Todo cristão nascido de novo, todo cristão que caminha na comunidade da fé, recebeu a autoridade de Deus para pisar em serpentes e escorpião. Está na Bíblia, Marcos 16:15. Deus deu para a igreja poder sobre as forças malignas, e Paulo e Silas exerceram esse poder. Mas aqui eles foram presos injustamente, porque aquela menina dava lucro, aquela moça dava lucro para alguém. Havia um comércio, eles cobravam pelas adivinhações e o comércio. Aqueles homens perseguiram Paulo e Silas, injustamente caluniaram Paulo e Silas, e nós acabamos de ler o texto, eles foram presos injustamente. Mas o que me faz pregar isso, ou citar de novo esse texto, não é nem por causa da libertação da menina, e nem por causa do que eles foram presos injustamente. O que me faz pregar esse texto de novo é o versículo 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aqueles homens tinham tudo para murmurar, para reclamar. Eles poderiam dizer assim: poxa vida, nós estamos curando pessoas, libertando pessoas, fazendo o melhor de Deus para elas, e nós estamos sendo presos injustamente. Mas Paulo e Silas escolheram a oração e a adoração. Eles escolheram cantar a Deus e orar ao Senhor. E quando eles fizeram isso, a Bíblia diz que Deus tremeu o lugar. Aquela cadeia virou um ambiente da glória de Deus. Agora, só para que você entenda, irmãos, isso aqui não é um fato isolado. Enquanto eu meditava sobre esse texto, o lugar tremer pelo poder da oração e da adoração não é um fato isolado aqui com Paulo e Silas. Se você pegar a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 6, Isaías, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, coloca aqui para mim, por favor. Isaías 6:4.
A Bíblia diz, deixa aqui, mas só para dar o contexto, Isaías 6:1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele viu serafins que clamavam, ele via serafins que clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Havia um clamor. Coloca no 4. Olha o que aconteceu. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. No ambiente da adoração ali, no ambiente onde Deus é entronizado no meio dos louvores, a base do limiar tremeu, ela se moveu. Ou seja, não é um fato isolado Paulo e Silas orarem e aquele lugar tremer, irmãos. Agora, abra a sua Bíblia também, se você puder me acompanhar aí, Atos capítulo 4, versículo 31. Eu vou ler aqui no telão com os irmãos. Atos 4, 31. Tendo eles orado, aqui são os discípulos, são os apóstolos. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aleluia. Então lá em Isaías 6 diz que o lugar tremeu com a voz do que clamava, um ambiente da glória. A casa enche de fumaça, a terra é cheia da glória de Deus. Isaías está tendo uma visão: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a glória desse Deus Todo-Poderoso tocou a terra e o lugar treme. Aqui em Atos 4:31 eles foram orar, os discípulos foram orar, e no meio da oração o lugar começou a tremer, irmãos. Pensa um lugar tremer, literalmente um terremoto, o lugar começa a balançar. Deus tocando o lugar, Deus gerando um ambiente de forma tão poderosa que o lugar treme. Agora, só para você ver que não é um fato isolado, Paulo e Silas estão na prisão, cárcere interior, algemado, né? Se fosse hoje, preso com os pés num tronco. Então eles resolvem de uma forma tão simples, as costas machucadas, eles resolvem fazer uma coisa: vamos orar e vamos adorar a Deus. Eles começam a juntar oração com adoração, e mais uma vez a glória de Deus veio no lugar e tremeu o lugar. Eles geraram um ambiente da glória de Deus. Irmãos, eu já tive o privilégio de ver Deus se movendo, e eu me lembro de uma vez, nós tínhamos saído de um jejum como igreja, e veio um domingo, isso em Belo Horizonte, eu estava ministrando no meio do louvor. A gente sempre faz isso, orar para as pessoas orarem no meio do louvor, e veio uma unção tão poderosa de Deus, irmãos. Entenda isso aqui que eu vou dizer, que eu fiquei olhando, tirei o microfone assim, fiquei olhando para a igreja, e eu fiquei com medo. Eu não sei se alguém já teve uma experiência dessa alguma vez. Eu fiquei com medo. Veio um temor assim muito forte. Eu não sei explicar, tanta glória, o ambiente foi tomado pela glória de Deus. Houve uma vez que nós estávamos ministrando na igreja do pastor Emerson, numa conferência, Pão em Fogo. Eu nunca vou me esquecer esse dia. A gente ministrando assim, era para eu ter devolvido o culto de 6 às 8, de 18 às 20 horas. 21 horas da noite, 1 hora depois, eu estou tentando entregar o microfone para ele, ele está assim para mim, assim, ó, vai. Tipo assim, continua. E eu já não era mais eu parado assim olhando, e as coisas acontecendo, gente caindo, mas não é só caindo, é um negócio que a gente não sabe explicar. A glória de Deus veio no ambiente, irmãos. A glória de Deus veio de uma forma tão poderosa, mas eu não sei nem explicar o que aconteceu ali. Porque todas as vezes que Deus toma um ambiente, começa a acontecer coisas extraordinárias. Eu me lembro de um moço, a gente foi sentir de tocar nele. Tinha um moço assim,
Deus tocou para eu sair do altar e tocar no peito dele. Não, que eu toquei no peito, ele caiu, rolou assim alguns metros, ficou em posição fetal, chorava. O pessoal falou depois que ele era homossexual. Um ano depois eu volto na igreja lá. Aquele moço que era homossexual, agora era um diácono e estava namorando. Quem entende isso aqui? Sabe que nós precisamos gerar ambientes. Precisamos gerar ambiente para Deus. Sabe que nós resolvemos vir orar aqui às 3 da manhã? Eu já falei domingo, deixa eu repetir isso. Porque nós queremos gerar um ambiente. Eu falei domingo sobre os presos não terem fugido, mas eu confesso que eu continuei meditando nisso. A primeira, lembra que o versículo de Atos 16, versículo 27, o carcereiro achou que todos os presos haviam fugido e ele tentou suicidar. Ele pegou a espada e ia fincar na própria barriga. Aí de repente Paulo falou assim: não estamos todos aqui. Agora, por que o carcereiro achou que os presos haviam fugido? Porque a primeira reação de todo preso quando as portas abrem é fugir. E no mundo inteiro, irmãos, a tendência de quem está preso é querer escapar. Irmãos, um preso, ele gasta anos e anos para cavar túneis para fugir. Eles são capazes de ter tanta paciência na fuga, que esses tempos descobriram um túnel que eles jogavam a terra no vaso sanitário e davam descarga. Porque cavavam aos poucos para não ser percebido, mas a intenção era fugir. Quem está preso quer fugir. Mas nesse momento, o que o carcereiro não entendeu é que o lugar tremeu, a glória de Deus veio na prisão e ninguém fugiu. Porque dentro da prisão estava melhor do que fora da prisão. A glória de Deus tomou a cadeia e dentro da cadeia estava melhor do que fora da cadeia. A Bíblia me faz entender, eu posso conjecturar com base, com coerência, aqueles homens juntamente com Paulo e Silas tiveram um êxtase espiritual. Aqueles homens, aqueles presos que escolheram não fugir, permaneceram ali no ambiente da glória, sentiram algo que nunca haviam sentido antes. Eles sentiram uma presença que nunca haviam sentido antes. Eles sentiram uma glória que nunca havia sentido antes. E quem sente a glória de Deus no ambiente quer permanecer naquele ambiente. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, da minha experiência a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Um jovem não havia ainda sido batizado nas águas. Devia ter 1 mês e pouco de crente. Ali naquela fé, ainda no processo de libertação, como diz, cheio de BO para resolver, cheio de coisa. E eu vi o pastor ministrando e algumas pessoas orando em línguas. E eu orei no meu íntimo, eu falei: Jesus, eu quero isso que essas pessoas estão recebendo. Eu lembro como se fosse hoje. Eu falei: Deus, eu quero isso que essas pessoas estão recebendo, eu quero isso. E o pastor falou assim: gente, eu quero chamar aqui na frente alguns irmãos que querem receber do Espírito Santo. E eu fui uma delas. Eu passando de olho fechado, eu não sei quem pôs a mão na minha cabeça, mas de repente eu senti uma mão na minha cabeça, de um dos pastores. E alguém falou no meu ouvido dessa forma, olha, ainda usou uma revelação. Colocou a mão na minha cabeça e falou no meu ouvido assim: aquilo que você está pedindo para Deus, Deus faz com você hoje. Quando ele tirou a mão, eu só lembro de eu no chão tremendo. O culto estava para acabar, era final de culto. Eu peguei uma moto. A minha paixão naquela época era motocicleta. Eu amava a motocicleta. Era acelerar moto, grupos de amizade com moto. E naquele dia específico eu não fui para casa, como de sempre. Eu peguei a minha moto e fui andar de moto. Eu acelerava, subia e descia a rua, e eu tentando entender o que eu tinha sentido de tão maravilhoso naquela igreja.
que eu tinha sentido, que experiência nenhuma na minha vida até então me deu algo que chegasse aos pés daquilo. E eu comecei a acelerar a moto, indo para um lado, para o outro, de rua em rua, de bairro em bairro, tentando entender a sensação que eu havia sentido. E sabe o que Deus quer fazer, irmãos? Deus quer gerar ambientes da glória, porque o ambiente da glória transforma pessoas, muda pessoas. Sabe qual é o problema do evangelho? Que muitas pessoas frequentam igrejas, mas nunca tiveram contato com a glória de Deus, nunca tiveram contato real com a presença de Deus, nunca tiveram contato real com os mistérios de Deus. Todas as pessoas que tiveram um contato real com a presença da glória tiveram uma vida transformada. Eu vou repetir isso aqui. É impossível alguém encontrar Deus e permanecer a mesma coisa. Você pode encontrar um pastor e a sua vida não mudar. Você pode encontrar uma igreja e a sua vida não mudar. Você pode encontrar uma comunidade de fé e a sua vida não mudar. Mas se você encontrar a glória de Deus, é impossível você permanecer a mesma coisa. Leonardo Ravenhill disse: se o apóstolo Paulo tivesse encontrado um pregador a caminho de Damasco, você nunca mais teria ouvido falar o nome dele. Mas Paulo, ao caminho de Damasco, não encontrou um pregador, ele encontrou a glória de Deus. Irmão, sabe o que Deus me falou enquanto eu preparava essa palavra? No ambiente da glória vai acontecer pelo menos duas coisas. Deus vai levantar ministros fervorosos e pecadores arrependidos. Ministros fervorosos são levantados em ambiente da glória de Deus. Lembra do Isaías? O Isaías viu a glória, o lugar tremeu, a casa encheu de fumaça, arrependimento brotou. Aí ele disse assim: ai de mim, ai de mim, ai de mim que vou perecendo, e os meus olhos viram o Senhor. O ambiente da presença de Deus, o Espírito Santo faz o convencimento do nosso pecado para gerar arrependimento. No ambiente da glória de Deus, nós nos arrependemos do nosso pecado. Tem muito convencido e poucos convertidos. Só há conversão quando é presença de Deus, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Quando a glória vem, a palavra que vem depois é: ai de mim, ai de mim. Sabe o que é isso? Reconhecimento que é pecador. No ambiente da presença de Deus, irmãos, há conversão. O ambiente da presença de Deus, há arrependimento genuíno. No ambiente da glória de Deus, a pessoa deixa de olhar para o outro, apontar o dedo para o outro, e aponta o dedo para ela e diz assim: ai de mim. Alguém que frequenta a igreja, irmãos, e vive carnalmente, alguém que frequenta a igreja e não vive os mistérios de Deus, essa pessoa corre um grande risco de apontar o dedo para as pessoas e se achar melhor do que os outros, porque frequenta uma igreja. Mas alguém que teve um encontro real com Deus, ela não está apontando o dedo para os outros, ela está apontando o dedo para ela e dizendo: ai de mim. Porque a glória de Deus revela a nossa miséria. Mas sabe qual é o segundo passo? Há uma pergunta lá:
quem há de ir por nós? A quem enviarei? No meio da glória sai uma pergunta. Nós temos duas falas. A fala de Isaías é ai de mim, e a fala de Deus é quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aí levanta o Isaías, que acabara de reconhecer o seu pecado, e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque no ambiente da glória, irmãos, é um ambiente que acontece duas coisas. É um ambiente de pecadores arrependidos, e um ambiente de ministros fervorosos sendo levantados para Deus, para a glória de Deus, para a geração. Observe quando o profeta Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. A Bíblia diz que os serafins, e os serafins são ardentes em fogo, eles voaram até o altar, e com uma tenaz pegou uma brasa, e voou até o profeta Isaías, e colocou aquela brasa no lábio de Isaías. Mas sabe uma coisa que mexe comigo quando eu leio esse texto? Os serafins eram ardentes em fogo, mas quando eles foram para o altar do Senhor pegar a brasa, eles não pegaram a brasa com a mão, eles pegaram com a ferramenta, pegaram com a tenaz. Aquilo é, por exemplo, como aquele pegador que os pessoal que faz churrasco usa para pegar carne ou para mexer no carvão. Aquela pinça, ele usou uma pinça, pegou uma brasa do altar e voou até Isaías. Sabe o que mexe comigo, irmãos? O que um serafim ardente em fogo precisou de um instrumento para pegar, Isaías pegou na boca. Ele colocou na boca de Isaías. Quem foi Isaías depois disso? O profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca de Jesus. Porque no ambiente da glória é de ai de mim para eis-me aqui. Deus levanta pecadores arrependidos e ministros fervorosos. Aleluia. Todo avivamento começa com um choro pelo pecado e termina em missões. Olha aqui de novo para Atos 16, versículo 30, versículo 29. Eu estou terminando. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo. O carcereiro ia suicidar, mas quando ele viu que estava todo mundo no ambiente da glória, ele pegou uma luz e foi entrando. Ele estava trêmulo, as pernas tremendo. Quando ele encontrou Paulo e Silas, ele se prostrou ao chão. 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Aí Paulo prega: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Deixa eu encurtar essa história. O carcereiro ganhou a família para Jesus. Deixa eu encurtar essa história. Nasceu uma igreja a partir da casa do carcereiro. Sabe o que mexe com o meu coração aqui, irmãos? No ambiente da glória de Deus, não foi Paulo que fez o apelo para o carcereiro, foi o carcereiro que fez o apelo para o Paulo. Porque quem é tocado pela glória, lembra do Isaías, quem é tocado pela glória, a resposta imediata é: o que eu faço a glória com isso? O que eu faço com isso agora? Eu entendi a glória, eu entendi a presença, eu entendi o ambiente da presença. Agora como eu faço para ser salvo? A resposta é: crê em Jesus. Crê em Jesus. Porque quem é tocado pela... Irmãos, entenda isso. Alguém desviado vem na igreja, alguém afastado vem na igreja. E se tiver um ambiente da glória, o Espírito gera saudades na
a pessoa e ela fica assim: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus. Alguém em casa, desviado da presença de Deus, ouve essa mensagem e o Espírito Santo faz essa pessoa assim: eu quero voltar para Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu tenho saudade dos mantos, dos mistérios, da glória de Deus. O carcereiro prostrou, irmãos, pensa nisso. Irmão, eu estou falando de uma autoridade. Eu estou falando de uma autoridade romana que não sabia que Paulo e Silas eram romanos. Eu estou dizendo, irmãos, a gente lê e parece que a gente perde os detalhes do texto. Eu estou dizendo de um oficial romano colocando-se de joelho diante de dois condenados. Uma autoridade policial se ajoelhando aos pés de dois aparentemente criminosos. Sabe por quê? Glória de Deus. Glória de Deus. Só a glória de Deus pode fazer um oficial romano se colocar de joelho. Só a glória de Deus. E a pergunta é: o que eu faço? Deixa eu terminar. Atos capítulo 2. O Espírito Santo veio sobre aquela casa. Línguas repartidas como de fogo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aí quem passou lá fora começou a zombar. Esse povo está embriagado. Esse povo está bêbado. Uma hora dessa, essa crentaiada não tem o que fazer, está bebendo cachaça, bebendo vinho. Aí levanta o Pedro e diz: o que está acontecendo aqui é que se cumpriu a palavra de Joel. Nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Sabe o que aconteceu depois? Atos capítulo 2, versículo 37. A multidão voltou-se para os apóstolos com uma pergunta: o que eu faço agora? E sabe o que está dizendo lá? Que o Espírito Santo compungiu o coração daqueles homens, quebrou o coração, derreteu como cera. No ambiente da glória, Deus derrete o coração das pessoas. E mais uma vez, quem fez o apelo foi o pecador e não o pastor. Mais uma vez, não foi Pedro que chamou, foi o pecador que falou assim: o que eu faço agora? Atos capítulo 19, no ambiente da glória de Deus, o avivamento sobre Éfeso, as pessoas saíram pelas ruas denunciando os seus pecados publicamente, dizendo assim: eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Queria que você ficasse em pé, por favor. De glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória. Você ficar muito tempo não orava em línguas, começa a orar em outras línguas. Pode continuar ministrando. Ora em línguas. Ora em línguas em nome de Jesus. Você que não é batizado no Espírito Santo, será batizado agora em nome de Jesus no Espírito Santo. Você na sua casa, será batizado agora no Espírito Santo em nome de Jesus. Receba agora o dom do Espírito Santo. Receba agora o toque do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. Será cheio agora. Será cheio agora. Cheio, 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 cheio agora. Cheio agora. Recanda rabalaba sorrecanda rabalai. Será cheio agora. Cheio agora. Cheio agora. Cheio agora. Aquele que era, aquele que e que há de vir, aquele que era, aquele que e que há de vir.
ambiente da glória, duas coisas acontecem. Pecadores se arrependem e ministros se levantam. Se a glória de Deus vier, sob promissão, nós teremos pecadores aos milhares chegando. E a pergunta é: o que eu faço agora? Porque Deus vai derreter o coração das multidões. Sabe qual é a segunda coisa que acontece? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sinto como uma unção de Deus vindo aqui, irmãos. O Shaya mandou comandar. Eu sinto aqui agora como Deus queimando o coração de algumas pessoas aqui agora. Eu vejo como um fogo queimando o coração de algumas pessoas aqui. Deus está dando um sinal para algumas pessoas aqui que Deus vai te levantar como ministro nesse novo tempo. Em casa também Deus vai queimar o coração de algumas pessoas. Porque Deus está marcando um novo tempo de pecadores arrependidos e de ministros fervorosos para a glória dele. Eu quero entrar. Deus te levanta com poder. Ambiente da tua glória. Deus te levanta com ousadia. Deus te levanta com autoridade. Deus te levanta com intrepidez no ambiente da glória. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Deixa eu fazer a última oração, vou terminar o culto. Ora assim comigo: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Se tiver aqui alguém que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, ou aí em casa também, ou você que está voltando para a casa do Pai, você por algum motivo se desviou e Deus trouxe você hoje para isso. Eu quero conhecer você. Eu quero conhecer você que está recebendo Jesus como Salvador, ou você que está voltando para a casa do Pai. Para eu conhecer você, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Se houver aqui, irmãos, alguém fala: pastor, eu entrei aqui afastado do Evangelho, eu quero voltar para a casa do Pai. Pastor, eu não recebi ainda Jesus como meu Salvador, eu quero isso para a minha vida. Eu quero orar por você. E para isso eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Se tiver, temos ali atrás uma vida para Jesus. Cadê a segunda? Levanta assim bem alta a sua mão. Quero orar por você. Tem mais alguém? Está recebendo Jesus, filha? Está só orando, né? Amém. Tem mais alguém? Está reconciliando? Graças a Deus. 2 pessoas para Jesus aqui. Cadê a terceira para Jesus? Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Nós vamos terminar o culto agora. Se você na sua casa recebeu Jesus como seu Salvador, envie uma mensagem para nós. Em algum momento nesse culto apareceu o nosso telefone, ele é o WhatsApp. Envie uma mensagem para nós. Nós queremos orar por você, queremos caminhar com você. Se você for aqui de promissão, nós podemos até visitar a sua casa se você quiser. Amém? Vem aqui à frente, mas deixa eu orar com você aqui, por favor. A irmã atrás também pode vir aqui, deixa eu orar com você, por favor. Estenda as mãos para cá, igreja. Estenda as mãos para cá. Aleluia. Vou esperar a outra irmã chegar ali.
Pastora, pode vir, pastora Tula. Estenda as mãos, igreja. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos tuas filhas com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que aquilo que elas estão sentindo aqui agora, essa glória, esse poder de Deus, possa, Pai, ser o resultado da vida delas. Que essa presença nunca mais, que elas nunca mais percam essa presença. Darabla, indiocomandarabla, xandarabla, sandarabas. Tarabla, coutorobla, sitirikiterabla, sandarabla, sandaramanai. Exaltam o Rei da Glória no ambiente de glória, no ambiente de glória. Anjos e homens exaltam o Rei da Glória, aquele que era, aquele que é. Que há de vir. Aleluia. Queria fazer diferente, queria pedir às consolidadoras, orem com elas aqui. Aleluia. Vamos embora, irmãos. Levante a sua mão, que a graça do Senhor Deus, o Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito, e seja na sua vida não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz, Deus te abençoe. Para quem for voltar, até daqui a pouco às 3 horas da madrugada, em nome de Jesus. Deus abençoe você, para a glória de Deus.